Meus queridos irmãos, eu quero meditar na palavra de Deus. Nós estamos com uma série, trabalhando com a igreja junto com vocês, num tema fundamentados na palavra. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. A partir do verso 31. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 31 até o 36. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu quero destacar o verso de número 32. E eu queria que todo mundo repetisse comigo, falasse junto comigo o verso 32. Vamos todos juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feche seus olhos nesse momento, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua casa aqui, Pai, junto com o Teu povo. Já nos dirigimos a Ti, Senhor, em cânticos, em louvor, Senhor, em adoração. Nós aqui estamos, ó Senhor, para poder ouvir a Tua voz. Senhor, como é doce a Tua voz. Senhor, nesse momento, o nosso coração se coloca, Senhor, aberto para ouvir, Senhor. Para que a Tua palavra venha a ser uma palavra transformadora, Senhor, da nossa vida. Que ela venha a ser a palavra restauradora que nós precisamos, ó Senhor. Fala, Senhor, poderosamente, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que é o Teu poder, Senhor, possa estar aqui agora entre nós. Em nome de Jesus, amém. Falando de verdade, o que a gente encontra de informação de que não é verdade é são muitas. E o interessante, que eu trouxe um caso muito que causou muita polêmica no Brasil inteiro, que girou em torno aí das redes sociais, alguns jornais, a respeito de um nigeriano que chegou em São Luís do Maranhão e foi detectado com ebola. E aquilo girou no país inteiro a seguinte informação. Acompanhe comigo. Um nigeriano chegou a São Luís do Maranhão na terça-feira, começou a passar mal, foi internado no hospital universitário. Ele faleceu no sábado à noite com o diagnóstico do vírus ebola. O governo do estado do Maranhão e o Ministério da Saúde ordenaram que fosse mantido em sigilo. No entanto, o ministro da Saúde confirmou ao secretário que já tem 5 pessoas internadas com os mesmos sintomas em estado grave. A Polícia Federal iniciou hoje a Operação Fronteiras Fechadas, onde qualquer pessoa que tenha estado no continente africano nos últimos 10 meses não pode entrar no país. Em decorrência da emergência de ebola na África, foi elaborado pelo Ministério da Saúde o informe técnico anexo, também disponível aqui. Aí ele colocou lá na página para você clicar e você poder baixar esse informativo. Aí na continuação, ele diz: contamos com o apoio na divulgação junto às vigilâncias dos municípios do seu estado e todos os profissionais de saúde. Atenciosamente, ele cita aqui alguns centros e por fim ele diz: esta informação está sendo compartilhada nas redes sociais, porém, até o momento não foi confirmada a ameaça junto aos órgãos de imprensa brasileira. Estamos repassando esta informação por medida preventiva. Ou seja, mentira, né? Porque como é que você começa um texto
dizendo, primeiro caso de ebola confirmado. E no final do texto, você diz, essa informação está sendo compartilhada, porém até o momento não foi confirmada a ameaça junto aos órgãos impressos brasileiros. E aí? Muita gente foi tomado por este medo, por esta verdade, por essa informação que causou até um caos na cidade, um caos no país, simplesmente por uma informação que não era verdade. Mas a gente sabe que o que a palavra fala, o que essas letras maravilhosas, verdades que estão impressas neste livro, toda a informação contida aqui é verdade. E a verdade, ela liberta. Eu queria convidar a Josiane aqui, ela vai dar um testemunho sobre o que a verdade faz na vida das pessoas. Nós vimos aqui a situação do que a mentira faz na vida da pessoa. Mas vamos escutar o que a verdade faz na vida da pessoa. Graça e paz, irmãos. Eu fiz um pequeno roteiro aqui do que aconteceu comigo, né? Foi muitas coisas que aconteceram, mas assim, eu tentei resumir um pouco para não me prolongar muito. Então, vou falar um pouco da minha conversão. Eu me converti, mas eu era a única que não sabia que estava me convertendo naquele momento. Todos que estavam ali, e Deus sabia que eu estava me convertendo, mas eu não sabia. Então, eu vou explicar para vocês como isso aconteceu. Nasci num lar não cristão. Fui crescendo e entendendo que a minha mãe era espírita. E eu acompanhava. Eu, junto com meu irmão, a gente acompanhava ela. Então, até assim, aos 12 anos, eu ainda acompanhei a minha mãe aos centros. Mas, de repente, parei de ir. Então, com meus 16 anos, eu comecei a namorar, e esse meu namorado, ele ia para a igreja, e eu ia com ele, mas não era a igreja evangélica. Eu ia, acompanhava e comecei a gostar. Então, mas nesse período de adolescência e juventude, eu sofria muito, eu chorava muito, eu era uma pessoa muito triste, eu me sentia desprezível, eu me sentia para baixo, e eu não conseguia ser feliz. Então, assim, porque eu sentia muita falta do meu pai se separou da minha mãe, eu era criança. Então, assim, eu passei por muitos momentos difíceis, né? E aos 23 anos, num momento bastante complicado da minha vida, eu comecei a questionar a Deus, né? Por que eu estava passando por aquilo? Se eu era uma pessoa que eu ia para a igreja, eu não bebia, eu não fumava, eu era uma pessoa, estudiosa e fazia tudo assim, coisas boas, né? Então, eu comecei a questionar a Deus por que aquilo estava acontecendo comigo. E comecei a chorar, e eu só conhecia o Novo Testamento, assim, de ouvir na igreja, né? Eu nunca tinha visto pegado numa Bíblia, assim, completa. Então, eu procurei na minha casa e achei uma Bíblia antiga, velhinha, completa. Eu comecei a ler o Antigo Testamento. E aquilo me incomodando, e eu chorava muito, e comecei a ler. Aquilo foi me incomodando, e eu fui descobrindo as histórias, né? As histórias de Davi, as histórias de Golias, que eu achava que eram contos que nem Saci Pererê. Eu não sabia de forma nenhuma que aquilo ali era bíblico, não sabia. Então, quando eu comecei a ler, comecei a gostar do que eu estava lendo, e aquilo foi mudando a minha vida. Então, eu comecei a ficar incomodada com algumas coisas que eu via na igreja e que a Bíblia falava, que não estava certo. Então, eu comecei a me afastar, não querer mais ir para aquela igreja. E conheci uma jovem que me levou num culto. Ela disse assim, vai ter um encontro, vamos comigo? Eu disse, vamos. E naquele encontro me perguntaram se eu queria aceitar Jesus.
E eu disse que sim, porque eu achava que era para participar dos cultos. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida. Então, eu não sabia como eram os procedimentos, o que acontecia ali. Aí eu disse que sim, comecei a participar dos cultos jovens, achei uma maravilha. Fiquei muito feliz, comecei a mudar. Então, logo no comecinho que eu participei do culto, eu ceiei sem saber. Eu não sabia de nada da igreja, então eu ceiei. E fiquei assim, depois de um tempo foi que eu percebi que naquele momento eu tinha aceitado Jesus, né? Depois de uns 6 meses na igreja, convivendo, vendo os procedimentos, os apelos. Eu nem me lembro a data que eu aceitei Jesus, eu só lembro que eu aceitei e não sabia o que eu estava fazendo ali. Mas, assim, foi algo muito, assim, muito bom na minha vida, né? Eu comecei a ler a palavra de Deus e aquilo foi me modificando. Eu comecei a ser uma pessoa mais feliz, né? Eu comecei a entender o porquê do meu pai não estar presente na minha vida, né? Entendi porque eu perdi um irmão tragicamente, né? Eu com 17 anos, meu irmão tinha 23 anos e ele morreu tragicamente. Era uma pessoa maravilhosa, era um irmão excelente. E assim, eu não entendia, mas depois que eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a entender mais essas coisas, a sentir paz no meu coração, né, que eu não tinha. Então, só depois de um tempo que eu aceitei Jesus, foi que eu vim começar a compreender o que era melhor assim, na minha vida, né? Eu não vivia mais chorando e tal. Então, eu me converti aos 23 anos, né, lendo a palavra de Deus. E logo depois aconteceram coisas assim, boas e ruins, né? E essas coisas boas que aconteceram, tipo, o meu casamento, por exemplo, eu casei com 2 meses de namoro. Todo mundo, né? O pastor da igreja que eu estava, ele não quis celebrar o meu casamento, porque disse que era pouco tempo de relacionamento. Eu já vou fazer 12 anos de casada. Então, assim, foi uma coisa assim, inexplicável. Meu casamento foi a coisa mais linda, né, que aconteceu. E meu marido é uma bênção. A família dele é uma bênção, né? A família toda, quase todos evangélicos, e eu louvo a Deus pela vida dele. Hoje minha mãe é evangélica, graças a Deus. Convivo muito com meu pai, estou próxima dele, né? Hoje eu sinto o amor da maneira dele, eu sinto o amor dele por mim. Então, só Deus explica esse amor, né? Só eu sinto o amor de Deus na minha vida, assim, de uma maneira muito grande. E teve um momento trágico também na minha vida, que foi quando eu engravidei, né? Tinha 6 anos de casada, engravidei, 2 meses depois eu perdi meu bebê. 2 meses de gestação eu perdi. Mas em nenhum momento eu questionei a Deus. Antes eu perguntava por que Deus está fazendo isso comigo, né? Mas quando eu perdi meu bebê, eu não conseguia ficar, eu estava triste, mas eu não conseguia reclamar. Eu dizia, graças a Deus por tudo, né? Ele me deu, Ele tirou, Ele sabe de todas as coisas. Então, hoje eu sinto plenamente o amor de Deus na minha vida, né? Através da palavra de Deus. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz e que tenho momentos tristes, né? E Jesus, assim, Jesus, a Tua palavra é lâmpada para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada, atenção de todos. Obrigado, Josi. Deus abençoe você. Deus abençoe o Nanges, seu esposo. Queridos, esse é o poder da palavra. A palavra que transforma. Quando a gente encontra essa verdade, ela faz milagres na nossa vida. E a gente sabe que o texto que nós acabamos de ler, e conhecereis a verdade vos libertará, ela vai ajudar a responder algumas coisas, algumas implicações dela na nossa vida. A primeira coisa que a gente vai encontrar nesse texto é que ele faz menção à questão da verdade. O que a gente encontra muito hoje são cientistas, filósofos, procurando entender como encontrar essa verdade. Aonde está essa verdade? Desde o tempo de Jesus, em João capítulo 18, versículo 38, Pilatos vira-se para Jesus e pergunta a ele assim: o que é a verdade? O que é a verdade? O que é essa verdade?
E a gente sabe que Jesus deixa muito claro em suas palavras. Jesus, ele não deixa dúvidas, nem incertezas. Ele fala essa verdade como algo exato e objetivo. Em outra parte, ele vai falar que essa verdade é a palavra de Deus revelada. Quando ele falou para o Pai, em João 17:17, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Essa verdade é o desejo de Deus. É algo que estava na mente de Deus. É a revelação de Deus ao homem. Quando Jesus falou sobre a verdade, ele não estava falando de uma vaga abstração, resultante de um intenso pensamento humano, meditação, lógica ou até mesmo de um debate. Ele definiu a verdade em termos, ele não definiu a verdade em termos subjetivos, como uma coisa qualquer que as pessoas escolheriam acreditar. Jesus definiu a verdade como um fato revelado e eterno. A palavra de Deus, ela é verdadeira, independente do fato de eu concordar com isso, ou de eu aceitar, obedecer, ou rejeitar e contestar. Ela é a verdade, ela é absoluta, não existe relativo na palavra de Deus. Tudo que está escrito neste livro aconteceu, aquilo se realizou. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. É o livro mais questionado por ele ser muito antigo. E alguns dizem que este livro, ele foi algo que alguém pensou, imaginou essa história para trazer ensinamentos às pessoas. Mas isso não é verdade. Jó existiu, sim. Ali ele passa por tudo aquilo, porque era necessário, como um aprendizado para a sua vida. Mas não só para a sua vida, mas tornar aquilo verdade na sua vida, para que aquilo impactasse outros, como foi com Joseane. O que também a gente pode encontrar em outras partes também desse livro, agora no Novo Testamento, que algumas informações foram feitas. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É uma palavra que nos ensina, é uma palavra que confronta a nós. Eu não sei quantos já passaram pela experiência de ler esta palavra e de certa forma algo aparecer diante da sua mente, estar em sua mente, aparecer em sua mente e dizer assim: isso que está na palavra de Deus eu não estou cumprindo. Isso que aparece aqui, aquilo que Deus está me mostrando aqui, eu preciso realizar. Está faltando isso na minha vida. E ele diz assim: eu preciso dela. Paulo diz, ela serve para correção, para me colocar de volta no caminho, para me fazer de novo semelhante ao seu filho, para me pôr naquele caminho, no propósito e no plano de Deus para cada um de nós. Porque o desejo dele é nos fazer aptos para a boa obra, para esta obra que ele chamou a mim e chamou a você. Paulo também disse em seu ensinamento que não tinha palavras de sabedoria humana, e sim palavras reveladas pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que Paulo fala, ele sempre diz, é o Espírito Santo de Deus em mim falando a vocês. Ele revela de que nada vem do pensamento dele. Ora, Paulo era um homem muito sábio, estudante, criado, aos pés de Gamaliel, sabia das letras, tinha conhecimento. E simplesmente ele se diz, nada do que eu falo não vem de mim, vem de Deus. Simplesmente tudo aquilo que eu entrego a vocês, que eu passo para vocês, os ensinamentos que eu tenho passado a vocês, é o Espírito Santo de Deus em mim que fala. Deus revelou essa verdade como certa e absoluta. Deus não nos deu meramente ideias subjetivas para serem moldadas de modo a se ajustarem a nossas situações. Ele não aprova distorções ou modificações das Escrituras, simplesmente para que essas modificações elas se ajustem aos nossos caprichos. Deus certamente não deixou um mar de dúvidas, onde nada podemos saber. Mas Deus, na sua infinita sabedoria,
Ele simplesmente se revelou a nós. Oráculo de Deus. Ele sabia. O oráculo é aquela, ele se revela. Ele sabia da necessidade. A Bíblia foi algo, esse livro foi algo que Deus já tinha pensado, porque Ele sabia da necessidade do homem. Ele sabia do desejo do homem de poder encontrar o seu caminho. Porque quando o pecado entrou, o homem se perdeu. O homem se perdeu completamente e começou a usar a sua vida de forma contrária àquilo que era o plano dele. E ele disse: eu preciso me revelar a este homem. Eu preciso mostrar a ele a minha expressão e como eu desejo. Qual é o meu desejo para este homem, para esta humanidade? A gente deve escolher como responder a essa revelação de Deus. Será que a gente vai obedecer ou a gente vai rejeitar? Nós temos a liberdade de aceitar ou não tudo que Deus diz. Mas quando a gente decide como responder a ela, devemos lembrar de que nada o que fizemos irá mudar a veracidade de suas palavras. Aproximadamente 3.000 anos atrás, o escritor de Salmos disse: para sempre, ó Senhor, está firmada as tuas palavras no céu. E o segundo aspecto, quando a gente fala dessa palavra, do desejo, do poder dessa palavra, o qual ela é a verdade, é que esta verdade, ela é expressa para que você tenha conhecimento dela. Ela não é escondida. Jesus mostra a verdade como um objetivo. Ele não mostra a verdade como um objetivo ilusório ou inatingível. Ele diz: conhecereis a verdade. Jesus plenamente ensinou que podemos e devemos conhecer essa verdade. Esse é o desejo dele. E a palavra é muito clara e diz que o povo sofre por falta de conhecimento e conhecimento da palavra de Deus. Muitos sofrem em sua vida porque não conhecem essa palavra, porque não vivem essa palavra, porque simplesmente escolhem tomar os seus caminhos, ou os caminhos que se parecem perfeitos ou bons para eles, naquilo que eles pensam. Mas Jesus ensinou plenamente que a gente pode e a gente deve conhecer essa verdade. Podemos conhecer essa verdade hoje do mesmo jeito que o povo de Bereia. A gente vai para o texto de Atos 17, 11, e lá no primeiro século, diz que Paulo, diante daquele povo, ele pregava e o povo de Bereia dizia isso. Ele procurava nas escrituras. O que Paulo falava, o povo ia às escrituras comprovar se o que ele dizia realmente era verdade. E Paulo chega a instruir também agora os tessalonicenses, que diz assim: julgai todas as coisas, retei o que é bom e abstei-vos de toda forma do mal. E ele ainda diz, e completa, de que a gente precisa se afastar daquilo do que é mal, da imagem do mal. A gente, como conhecedor dessa verdade, a gente precisa praticar o que é bom, aquilo que essa palavra nos orienta. E aí lá no Salmo 119, o texto que Josiane citou, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Com base nesse texto, a gente é possível saber essa verdade. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26, o escritor fala das pessoas que tinham recebido o pleno conhecimento da verdade. João falou com as pessoas que receberam esse conhecimento da verdade. Você vai em 1 João capítulo 2, versículo 22, diz: portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e, portanto, nenhuma mentira tem origem na verdade. Vocês conhecem essa verdade está em suas mãos. Esse livro que está na sua mão, que você carrega, ele é verdadeiro. As palavras são palavras que transformam. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7, Paulo vai comentar dizendo: sempre aprendendo, que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo condena a eles, Por que eles receberam tão severa crítica? Por que Paulo critica tanto? Porque eles têm esse conhecimento, mas não buscam o conhecimento verdadeiro. Por que receberam tão severa crítica? Por que eles fracassaram em aprender essa verdade? Resistindo à palavra de Deus. Eles não compreendem a verdade, porque simplesmente a verdade, ela vem para confrontar-nos.
Porque hoje, esse mundo, hoje tem buscado não mais viver aquilo que é correto, aquilo que é bom, que é agradável a Deus. Mas ele vem buscar aquilo que passa em sua mente, seus desejos, as suas vontades. E a gente sabe que essa verdade, quando você encontra ela verdadeiramente, você começa a entender de que a sua vida, o propósito da sua vida é viver aquilo que Deus escreveu em sua palavra. E quando a gente vive aquilo que está em sua palavra, algo vem em nossa vida e nos liberta. Isso, a liberdade, é isso que fala no final do verso 32. E essa verdade vos libertará. Isso pode nos fazer pensar, talvez até um ponto de medo, sobre a responsabilidade dada por Deus de conhecermos essa verdade. Para prevenir que sejamos esmagados por essa provocante passagem, não devemos perder a grande promessa que está aqui, nesse trecho. Jesus disse, a verdade vos libertará. Liberdade. Que liberdade nós temos hoje? Vivemos num país livre, num país onde você pode andar livremente com a Bíblia debaixo do braço, um país que muitas vezes usa dessa liberdade de forma até errada, até para denegrir alguns. Essa liberdade que dá-se para você falar o que você quer e muitas vezes não respeitar o outro. Mas a palavra de Deus nos orienta sobre esta liberdade. Uma liberdade tão valiosa, que é a liberdade que Deus nos deu quando morreu ali na cruz, por mim e por você. Ele nos libertou. Ele nos libertou do pecado, porque verdadeiramente somos libertos do pecado. E a gente precisa entender de que tão valiosa foi essa liberdade que Deus nos deu. Porque quando conhecemos a Cristo verdadeiramente, essa liberdade, ela tem outra forma, ela tem outra expressão. Eu simplesmente sei que sou livre, mas conhecendo essa verdade, eu sei que sou servo. E agora, essa liberdade é para um outro caminho, é para uma outra forma. É viver de outra forma, e não mais viver como o pecado me posicionava, me orientava. E eu preciso me lembrar sempre disso. Essa liberdade, ela é muito significativa. Os nossos pecados nos levam a consequências de vínculos espirituais e mortais. Eterna separação de Deus. Jesus se ofereceu por nós para libertar das consequências da nossa própria rebelião contra Deus. Paulo nos lembrou desse benefício. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus escolheu o uso dessa sua palavra, que é a verdadeira mensagem da Bíblia, para salvar-nos dos nossos pecados. Deus, contudo, não nos força a sermos libertos. Você tem a liberdade, você pode escolher ser liberto ou não, ou viver aprisionado pelo pecado. Muitas pessoas são enganadas pelo inimigo e seus falsos mestres para que não possam discernir a liberdade dessa prisão, desse encarceramento. Infelizmente, muitas pessoas têm rejeitado a liberdade que Deus oferece e permanecem presas em seus próprios pecados. Jesus usou a palavra de um profeta do Antigo Testamento, Isaías, para descrever a triste condição daqueles que não aceitam a liberdade divina. Porque o coração deste povo está endurecido, do mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Muitas pessoas consideram a verdade incerta, mas Deus claramente revelou a verdade para que nós possamos conhecê-la. Essa palavra, muitas pessoas acreditam que os sentimentos são subjetivos. Aqueles que julgam serem corretos são os mesmos que a salvarão. Mas Deus uniu a salvação com a sua objetiva verdade. Quando nós aprendemos e obedecemos à verdade revelada na palavra de Deus, podemos estar certos da sua salvação. João nos falou do nosso relacionamento com Deus, quando ele disse: ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Viver essa palavra, conhecer essa palavra, é ser transformado. É saber de que
eu sou liberto e de que essa liberdade eu preciso usar de forma muito consciente. Deus providenciou e confiou e a segurança para estarmos aptos a conhecer a verdade. Deus entregou a nós este livro para que a gente possa viver dia a dia sobre essa verdade. O mesmo Deus que nos criou e nos deu habilidades para nos comunicar, também tem a habilidade de transmitir sua vontade para conosco, de modo a que possamos entendê-la. Essa palavra, ela não é difícil de entender. Quando o Espírito Santo está em nós, quando ele habita em nós, ela se torna muito clara, ela vem a nós de forma muito objetiva, nada muito escurecedor, nada muito difícil, mas sempre objetivo. E a gente deve humildemente aceitar e se responsabilizar a estudar, entender e obedecer a sua revelação. Tem um cântico que nós cantamos muito no acampamento, que é Tua Palavra. Eu queria que a banda dos adolescentes já pudesse estar aqui, se posicionando. E a gente sabe que nesse mundo tão desordenado, esse mundo tão conturbado, onde existe muita confusão sobre o que é verdade e o que não é verdade, nós podemos achar esperança nas palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos faz conhecedores daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus que é algo que nos põe no caminho certo. Que o conhecimento dela nos faz caminhar no sentido de glorificar o nome dEle. De dizer que só existe um Deus, o único Deus. E que Jesus Cristo é o seu Filho. Ele, é através dele que encontramos a salvação. E eu queria que você escutasse essa música. E depois eu quero convidar vocês a cantarem conosco. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as estações do mundo aqui. Tua voz, vida traz, e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Tua palavra
cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos cantar mais uma vez. Você viu Carla fazendo aqui Libras, e a gente aprendeu isso lá no acampamento também, né? Então, se você quiser, os adolescentes estavam ali em cima fazendo também. Eu vi todos eles fazendo ali em cima, alguns aqui embaixo, né? E você pode acompanhar também, louvando a Deus, essa palavra maravilhosa através das Libras. Vamos louvar ao Senhor? Cante junto conosco. Antes de fazer, é bom ensinar um pouquinho para a igreja, né? Então, já que vocês vão fazer com a gente, vamos aprender pelo menos o refrão. Ela faz assim: tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Deu para pegar? Tem muita gente olhando para mim assim. Tem gente assustada. Vamos de novo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Acho que a gente consegue, Amém? né? Vamos todo mundo? Faz-me ouvir tua voz, mas que a todas as vozes sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mas que a todas as vozes sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vinda traz
Feche seus olhos. Senhor, nós reconhecemos na Tua palavra, Senhor, a fonte para as nossas vidas, fonte da salvação, Senhor. Porque lá está escrito, Senhor, a verdade. É lá, Senhor, que encontramos os ensinamentos do Teu Filho Jesus. É lá que encontramos a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. É lá que encontramos, Senhor, a força para a nossa vida, Senhor. A alegria, Senhor, para o nosso coração. Ó Senhor, a Tua palavra vai permanecer para sempre, Senhor. E que ela esteja também no nosso coração. Que ela permaneça para sempre, todos os anos da nossa vida, em nosso coração, Senhor. Que ela nos faça, Senhor, como Tu desejas, Senhor. Como Tu pensaste desde o princípio. Que ela nos faça, Senhor, verdadeiramente adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Que ela nos faça, Senhor, discípulos do Teu Filho Jesus. E que as pessoas, Senhor, que estão ao nosso redor, aonde quer que andarmos, Senhor, que elas vejam a luz de Cristo em nós. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Você pode sentar. Que Deus abençoe sua vida. E que o Senhor possa estar sempre lhe mostrando a verdade dele para você. Amém.